Boa noite, gente. Sejam bem-vindos à Casa do Caminho Santana. Vamos nos preparar, vamos nos acalmando para fazer a nossa prece de início, tá? Obrigada. Bom, vamos respirando lentamente, enchendo nossos pulmões de ar, calmamente, trazendo para o nosso pensamento a figura do Mestre Jesus, Deus, nosso Pai. Com toda a sua misericórdia, amor, caridade, nos envolva, nos abrace nessa hora. Obrigada, Pai, por nos trazer até aqui, por nos reunir aqui nessa casa como uma família fraterna, como irmãos. Vamos deixando lá fora as nossas preocupações, as nossas dúvidas, cansaço, e vamos nos envolvendo com esse ambiente já tão preparado por essa espiritualidade querida, para que aprendamos um pouquinho mais, Pai, dos teus ensinamentos e desses espíritos amorosos que tantas lições também nos deixaram. Que assim seja. Nosso palestrante hoje é o Mário. Ele vai falar sobre o tema aborrecimentos, né, Mário? Para o livro para uso diário. Né? Isso aí. Seja bem-vindo. Obrigado. Muito boa noite a todos, os presentes, os nossos amigos pela internet. Muito boa noite, que Jesus nos abençoe. É que nós possamos fazer uma reflexão sobre este tema que nos foi proposto, aborrecimentos, do livro para uso diário, Raul Teixeira e o médium Ioannis, o espírito Ioannis. Essa lição nos remete a como lidamos, reagimos e exemplificamos diante dos aborrecimentos. A coisa mais fácil do mundo é encontrarmos motivo para nos sentirmos aborrecidos, não é verdade? Existem aborrecimentos, isso é uma classificação nossa, né? Aborrecimentos que podemos chamar de reais, que eles se apresentam em nossas vidas como verdadeiros desafios. E existem os aborrecimentos que não deixam de ser reais. Mas por que nós não classificamos eles como reais? Porque eles pertencem ao grupo dos aborrecimentos que são causados quando o nosso ego é agredido. Quando o nosso ego é alcançado, atingido, ferido, o ponto de vista que está vigorando e reagindo é o nosso, independentemente dele estar certo ou errado. O nosso ego é como se nos causasse uma grande ilusão. O egoísmo, arrasta consigo, como um cometa arrasta a sua cauda, né? O orgulho e a vaidade. Então, o aborrecimento que é decorrente de uma violação, do nosso ponto de vista, dos nossos interesses pessoais ou egoísticos, pode ter uma causa real ou não. A pessoa pode estar certa, fez alguma coisa que nos aborreceu. O nosso ego está dizendo, aquela pessoa está me aborrecendo, aquela atitude, aquela situação, aquele comportamento. Independente dela ser real ou não. É uma reação de quem não admite ser questionado, de quem não admite ser desafiado, ser desobedecido, contrariado. Minhas vontades têm que ser feitas, sobrepor-se à vontade de todos. Então a lição de hoje vem nos trazer reflexões sobre isto. O nosso comportamento, nossas reações e o quanto nós podemos nos desgastar com os aborrecimentos quase que inutilmente. O mesmo não podemos dizer das situações que nós enfrentamos coletivamente como resultado
das ações individuais de cada um de nós na sociedade. Nossa sociedade reflete o nível, o progresso moral dos elementos constituintes dessa sociedade. O mundo é resultado daquilo que nós pensamos, invariavelmente. Então, às vezes nós nos deparamos com uma situação que não tem como mudar, aparentemente, a não ser o tempo, a paciência, a ação milimétrica de cada espírito de boa vontade. Nós podemos não ver a solução de um problema num certo instante. A gente olha e fala assim, não tem como consertar isto. Mas quando nós pensamos que a água pingando nas cavernas, vocês já viram um documentário sobre, né, uma goteirinha no teto de uma caverna. Aquela água traz consigo minerais que lentamente vão se acumulando, cálcio e outros minerais. Então nós olhamos para aquela goteira e vemos apenas a goteira. E achamos que eternamente aquela goteira vai ficar ali enquanto houver água. Mas se nós passarmos nessa mesma caverna depois de uns 5.000 anos, às vezes leva menos tempo. Leva 1.000, leva 700. Nós vamos ver que aqueles sais se depositaram na gotinha e formaram uma estalactite. Elas se formam no teto das cavernas. Mas foi preciso um intervalo de tempo muito grande para ver esta construção. E onde ela pinga, vai formando outro depósito embaixo. Aquela piramidezinha, aquele cone, estalagnite. Eu posso ter até invertido o significado, mas uma em cima, outra embaixo. Então, a gente olha e acha que é aquilo. Assim também os aborrecimentos da nossa vida. Hoje nós olhamos e não tem solução. A sociedade está torta, nós vivemos um momento de dificuldade, né? De muita violência, de muito medo, as pessoas sentem medo. Ou na nossa vida pessoal. Quantas pessoas não se juntam? Ninguém se junta. Conhece alguém que se junta, se casa, se junta para brigar? Não. Nós temos uma ideia, né? Vou me juntar com tal pessoa para ser feliz. E muitos de nós podem concluir que aquilo não está dando muito certo. Nós não estamos felizes. Esta relação me trouxe aborrecimento. E aí parece que não tem solução. Se não tem solução, o jeito é quebrar tudo. E aí a gente parte para a separação, para os meios que a lei nos permite, nos faculta. Por quê? Porque nós olhamos para... É como olhar para aquela gota pingando. Fala assim, isso vai ser sempre assim. Meu casamento, minha união não deu certo. Quebra tudo e vai para frente. Como é que é? Vamos em frente que atrás vem gente. A fila anda. A gente fala, a fila anda. Bobeou, meu filho, vai ficar para trás, porque para mim a fila anda. A gente fala assim. E vem os espíritos em nosso socorro. Sugerir coisas como paciência, tolerância, resignação. Mas como é difícil, você não está casado com ela. Você não está casado com ele. Vem me falar de resignação. A gente não está realmente, né? Os profissionais da psicologia, às vezes, deixam escapar isso, né? Porque eles não podem falar sobre nada dos pacientes, mas eles podem falar genericamente. Então, tem muito casal que esconde a situação difícil, aparecendo em público, cheio de bocas e dentes, né? Para parecer que está feliz, porque não pode dar o braço a torcer. Né? Ninguém pode saber que eu fracassei ou que isso aqui está fracassado. Então, é um acordo meio macabro, né? Sai. E quem está de longe, não sabe da história, imagina que ali reina o casamento perfeito. Né? E se aborrece porque não tem o igual. Olha o aborrecimento de novo, não trazendo nada
de construtivo para nós. A gente fantasia que queria ter aquela vida, né? Mas aquele casal que a gente vê pode estar feliz ou não, né? Tem gente que simula uma situação financeira diferente por vaidade e por orgulho, para não dar o braço a torcer de que não progrediu tanto financeiramente quanto os amigos, quanto os parentes. Sofrimento. Vale a pena? É o que o Espiritismo nos pede para refletir, né? Vale a pena viver uma vida de fingimento, de simulação, de manutenção de uma mentira para vender uma imagem de progresso, de sucesso que não é real? Qual que é o problema de não ser o cara que está ganhando mais da turma da escola? Qual que é o problema de não ser o parente da família que está ganhando mais? Por que nós nos comportamos assim, né? Então, o Espírito nos diz aqui, é compreensível que nós nos agitemos, que nos irritemos, que alteiemos a voz e que afivelemos ao rosto expressões feias para externar o nosso aborrecimento. Porque o primeiro impulso, quando nós não estamos naquele patamar de moralidade que nós queremos chegar, esse somos nós. Outra coisa que não adianta fingir, né? Chegar no centro espírita é fácil fingir, né? A gente chega assim, amado irmão, amada irmã. A gente exala aquela aura de espiritualidade que a gente fala assim, meu Deus, eu não sei o que eu estou fazendo aqui nesse planeta, eu já sou um espírito superior, né? E a gente tem que reconhecer, estamos reencarnados no planeta Terra. Só reencarnam no planeta Terra espíritos que têm que construir o amor e a superioridade moral em si. Ou seja, nós viemos para cá porque ela ainda não estava dentro de nós. Então não adianta fingir. Não precisa chegar no centro espírita e falar assim, eu sou uma porcaria mesmo. Não é essa a ideia. Né? Não ajuda em nada também, né? Ficar semeando palavras e pensamentos destrutivos. Mas nós não precisamos fingir. A coisa mais gostosa do mundo é ser quem nós somos. Para o bem ou para o mal. Porque aí a gente só vai ter perto da gente quem se afiniza com o nosso jeito de ser. E não com quem se afiniza com uma das imagens que nós transmitimos, né? Que se diz, existe aquilo que os outros pensam que nós somos, aquilo que os outros dizem que nós somos e aquilo que nós somos realmente. É um sofrimento ficar carregando essas três imagens que não são reais. O que nós temos é que ter humildade, simplicidade, honestidade, né? E coragem. Se nós temos um defeito ainda, um comportamento que não nos convém, nos compete com humildade e paciência. Olha a gota d'água, 7.000 anos. Nós não vamos construir a nossa superioridade moral e espiritual assim. Não tem varinha mágica. Nós vamos ter que nos submeter às experiências, às vivências. E quem se submete ao aprendizado, para ter certeza de que passou de ano, de que aprendeu a lição, se submete a um teste. Os testes existem não porque o professor é malvado. Não. Os testes existem para nós. A gente, quando vai na escola, parece que é a escola que nos aplica testes, né? Os testes são para nós. Deveria ser assim. Será que eu aprendi matemática? Deixa eu fazer a prova. Será que eu aprendi a ser paciente? Nós podemos fazer treinamentos. Usar esta vida, olha que bom. Olha na nossa prece. Oh, meu Deus, a gente reza assim, né? Livra-me de todos os aborrecimentos. Quem é que não é gostoso rezar assim? Senhor, põe meus inimigos por escabelo sob os meus pés. Está escrito lá no Velho Testamento. Do jeito que a gente entendia Deus antes, né? Está cheio de salmo que diz assim, Senhor, obrigado por ter esmagado. A gente acaba rezando assim, meu Deus, afasta de mim os problemas. Meu Deus, é claro que é justo. Meu Deus, a gente pede isto, mas o que a gente quer, na verdade, mesmo sem prestar atenção, nós queremos superioridade moral. Porque quando nós atingimos
superioridade moral, as mesmas coisas que nos aborreciam e causavam dor e sofrimento antes, deixam de causar. Por fora não muda nada. A pessoa vai continuar saindo na rua, enfrentando o trabalho, o chefe, pessoas agradáveis, pessoas desagradáveis. Porém, se nós construímos a superioridade moral dentro de nós, a maneira como nós vamos reagir muda completamente. Então a nossa prece devia ser o contrário, é claro. Não vamos fazer assim, né? Senhor, me traga bastante aborrecimentos. Meu Deus. Marindo enlouqueceu. Senhor, me traga dificuldades, para que eu possa avaliar se eu construí em mim a capacidade de enfrentá-las sem me destemperar, como está escrito aqui, sem gritar, sem me agitar, sem alterar a voz, sem fazer cara feia, sem revidar e mostrar, sem vingar. Meu Deus, nós ainda somos uma sociedade em que a vingança é vista por um número imenso de pessoas como a atitude mais correta, mais honrada. A atitude, a agressão merece resposta imediata. Nós conhecemos pessoas que diziam assim: se tiver que bater em mim, me mate, porque se eu puder me levantar, o outro está morto. Era a maneira que a pessoa pensava. E parecia que era uma atitude assim: não mexe comigo. Me fez lembrar a imagem da cobra, né? Ela fica lá enrolada e com aquele negocinho. Não mexa comigo. Mas nós não somos serpentes mais. Nós não somos. Então, você não se acha no mundo para submeter-se aos impulsos irracionais, mas para fazê-los amadurecer para os campos da luz e da razão. Construção. Então, que a nossa prece não precisa ser, meu Deus, me traga problemas. Mas ela também não precisa ser, meu Deus, livrai-me de todos os problemas. Porque se os problemas forem afastados de nós, nós estagnamos. Troca problemas por desafio, aprendizado, demonstração de progresso. Muda o cenário. Então, aquele casamento difícil, a gente quer sair correndo. Se a gente muda essa maneira de pensar, nós vamos fazer o possível para não ser o agente agressor. Ser a pessoa que é paciente, que cede. Ah, mas isso é impossível. Não, não é impossível. Como é que os Espíritos nos ensinam a respeito do divórcio? Se for para evitar um mal maior. Se a gente continuar casado, alguém vai matar alguém, por exemplo. Então vamos evitar um mal maior. Afasta, porque um dos lados não tem condições de trabalhar nesse desafio que é o reajuste. O Espírito Emmanuel nos diz, 90 e quantos por cento, hein? 98, 95, 99% das uniões no planeta Terra são estabelecidas em função de reajustes. Os espíritos são devedores uns dos outros. Poucos aqui no planeta, né, se casam por serem espíritos com aquelas afinidades eletivas essenciais. Né, espíritos que já vêm de parceria há séculos e que não são devedores uns dos outros. Nós nos unimos para que, onde havia aborrecimentos, contendas, desarmonia, ódio, raiva, vingança, dor, mágoa, lembranças tristes, a gente se casa, se junta, forma uma nova família para transformar o lar no quê? Palavra dos Espíritos. No cadinho abençoado, onde as almas se retemperam. Cadinho é aquele caldeirãozinho que você joga o ouro naquele fogo imenso, derrete tudo, o ouro se separa, as impurezas boiam, aí o ourives tira as impurezas e só sobra o ouro puro. E os Espíritos dizem, o lar é o cadinho das almas. Então a gente vai para o lar, não é para ficar no desfrute, né? Para ter alguém que faça a sopa para a gente, liga, troca o canal da TV,
Só faz carinho o tempo todo. Bem, vai buscar uma cerveja para mim. Ah, sim, meu amor. Né? Bem, hoje eu não quero assistir futebol. Hoje eu quero ver aquela novela chatérrima. Oh, meu amor, tudo bem. O meu time vai jogar hoje, mas só tem essa televisão. Eu te amo. Pode, né? O lar é o cadinho. Vai ter fogo para derreter tudo, para queimar, para as impurezas sair fora. Então, não nos compete por conta dos aborrecimentos, que é a lição de hoje, desistir. Depois chega no plano espiritual, meu filho, como é que foi o seu casamento? Ah, eu caí fora, aquilo lá era um inferno, Deus me livre. Mas meu filho, e todos aqueles reajustes que você tinha para fazer com ela? Não sei. Pois é, ela está quase desencarnando, você viu um pouquinho antes, né? O homem morre antes, o homem vive menos. Assim que ela voltar, vocês já vão ter que começar a planejar tudo de novo. O quê? Só que agora ela volta como sua sogra, o desafio. Ai, tava tão bom antes, né? Agora que o reajuste vai pegar. Então. E, né, e tem de tudo, pode inverter, né? Não, agora ela vem como marido, você se deu mal como marido, você vai como a esposa. O quê? Eu? Né? Imagina as situações. Vamos encarar com bom humor. Mas a lição é muito séria. Perante as perturbações alheias, aprenda a analisar e não a repetir. Se nós reagimos no mesmo nível, por causa do olho por olho, dente por dente, não porque eu sou machão, meu pai me ensinou, meu avô me ensinou, os homens é mais difícil, né? Mas as mulheres, apesar de não terem a mesma cultura, elas fazem de uma forma mais terrível ainda, que é morde sem parecer que mordeu. Né? Então todo mundo morde. A lição diz, para de morder, gente. Para de morder. Conheça-se no aprendizado do bem um pouco mais, esforce-se por melhorar, resista um pouco mais aos impulsos da fera que ainda ronda as nossas experiências íntimas. Quando nós reagimos desta forma explosiva, né, diz esse espírito, nós estamos mostrando a fera que ainda habita, porque nós somos oriundo de um mundo de feras. Nosso princípio inteligente evoluiu pelos reinos da natureza até chegar ao ser humano. Nós estamos a caminho do reino angelical. Então, de vez em quando, o bicho instintivo ainda aparece. E ele diz, se nós estamos reencarnados como humanos, já no século XXI, já temos conhecimento do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina dos espíritos, que simplifica, purifica, traz o ensinamento de Jesus na sua forma simples. Nós não temos, já repararam isso, né? Na casa espírita a gente tem obras de arte, temos a imagem de Jesus, acho que é o máximo. Não tem roupa, já pensou se a gente para fazer... Não, o palestrante tem que vir de vestido branco com um negocinho azul que é palestrante. Os médiuns tem que ser abóbora com lacinhos laranjado, porque médium não sei o quê. Precisa pôr um... Nós não temos paramentos, não tem vela, não tem... É simples, porque o que vale é o que pensamos, o que sentimos, o que fazemos, o legado que deixamos. O que vai determinar nossa felicidade ou não na vida futura é o legado que nós deixamos, o rastro que deixamos atrás de nós. As pessoas por quem nós passamos na vida se lembram de nós com gratidão, com alegria, ou fala assim, que nem o rapaz que veio cantar e jogaram uma garrafa nele, né? Ele foi embora e está todo mundo dizendo assim, graças a Deus, já foi tarde. Será que nós somos essa pessoa? Qual das duas pessoas nós pretendemos ser? Os espíritos nos ensinam. O que nos impulsiona para frente é a quantidade de pessoas orando e agradecendo aquilo que nós fizemos de bom para elas. O contrário também vale. Se a gente atravessa a vida dando peitada, dando chute, canelada, eu sou mais forte, a minha vontade é que vale, eu não quero me aborrecer, quem me aborrece eu quebro. A gente passa e todo mundo quando olha fala, cadê fulano? Aquele lá, graças a Deus, já foi. Não, você não lembra dele com carinho? Deus me livre. Cada vez que eu lembro dele eu morro de raiva, me dá até taquicardia. Olha, a vibração, gente, é tudo nesta vida. Não é? É fenômeno ondulatório. Então, os espíritos falam coisas que parecem que não são nada, mas são tudo. E a gente só
vai perceber isso. É o que eles dizem, né? Depois que a gente desencarna, fala, meu Deus, eu tive chance de perdoar, de trocar raiva por amor. Agora tá aquele monte de gente ainda lembra de mim com raiva. Eu tenho que voltar e transformar a raiva em amor. É meu trabalho, é minha missão. Ai, vai reencarnar na Terra e enfrentar um monte de aborrecimentos. Então, enquanto a gente reencarnar e encarar os aborrecimentos como transtornos a evitar e não como campo fértil onde nós devemos aprender as nossas lições, nós vamos repetir as encarnações doloridas, sofridas, com choro, com desapontamento. Até quando nós queremos isso? É uma questão de tomarmos a atitude e pacientemente trabalharmos para superar os aborrecimentos. Quando você for visitado por uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponha-se a ela, diz o Espírito. Ioannis. E quando houver conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, diga de si para consigo mesmo, cheio de justa satisfação: eu fui o mais forte. E o nosso tempo nos diz que nós devemos encerrar a lição de hoje. Obrigado. Obrigada, Mário. Aproveitar para comentário, perguntas. Alguém? Eu vou ver. Alguém? Não? Vamos ver se tem. Oh, Mário, você não acha que hoje em dia, com todas as facilidades que nós temos, né, da tecnologia, de tudo isso, essas coisas, essas invenções, né, facilita a vida, né, e une mais as pessoas, porque existe essa facilidade. Sem dúvida nenhuma, a tecnologia que nós temos hoje facilita o contato dos humanos. Porém, ele exponencia, multiplica por 1000 todas as coisas boas que fazemos e as coisas ruins. Basta ver que hoje em dia nós temos esse fenômeno, né, chamado de redes sociais. Existem coisas aparentemente sem propósito, sem importância, que vão para essas redes e em questão de horas são milhões de pessoas oferecem alguma reação. Então ali, aos poucos nós estamos percebendo, todo mundo quer entrar, todo mundo quer publicar coisas, e quando você para prestar atenção, nós vemos que devagarzinho, para quem tiver olhos para ver, nós nos refletimos brutalmente nas redes sociais. Quem nós somos aparece de uma forma brutal, porque gotinha a gotinha, um postzinho aqui, um gostar ali, uma opiniãozinha aqui, toda aquela imagem que algumas pessoas tentam transmitir, nas pequenas entrelinhas a gente vê que a pessoa é bem diferente daquilo. Às vezes a pessoa é melhor, às vezes a pessoa é pior. Então os recursos de tecnologia permitem aproximar, sim. Agora, o que nós vamos fazer com isto, como qualquer outro aspecto da vida? Quem vai dizer é o nosso progresso moral. Por exemplo, antigamente nós tínhamos escravos, né? Antigamente tínhamos escravos, né? A gente escravizava o semelhante, né? Hoje isso aí já não se faz mais, né? Tem leis que pune, etc, etc, né? Tem outra moral, outra convivência, né? É um exemplo, né? É verdade. Nós conseguimos um progresso imenso na nossa sociedade, nos livrando, abolindo a escravidão física, aquela que se vê. Porém, nós precisamos prestar atenção. Mente aberta, muita leitura, muita reflexão, muita meditação, muita prece, porque há outras formas que as pessoas encontraram de submeter outras pessoas à escravidão. Né? Nós podemos encontrar muitos exemplos. Uma pessoa, por exemplo, pode se comportar como uma escrava do consumo, por exemplo, não é verdade? Acontece que esse comportamento nem sempre é a pessoa. Ele pode ser resultado da ação de outros,
Antigamente havia os que escravizavam e os escravizados. Pois hoje, moralmente, existem ainda aqueles que tentam escravizar as pessoas. Pessoas que têm o poder de divulgar ideias, como, por exemplo, você ainda não tem o televisor de último tipo, com LED oval, alaranjada, com bolinhas verdes? Como assim, meu amigo? Você está para trás. Você tem que comprar essa televisão. E a senhora não usa o novo sabão com oxigênio triplo? As suas roupas estão muito feias. Olha a sua vizinha. Então é uma escravidão que se vale da nossa fraqueza moral, que é a vaidade e o orgulho, e nos escraviza. A gente vai almoçar, tem a aguinha transparente e tem aquela aguinha bem escura. 99% prefere a aguinha escura do que a água cristalina e transparente. Será que nós bebemos aquilo porque a gente quer ou porque existem algumas coisas que ficam? Nós temos que prestar atenção nisso. Ninguém está propondo se rebelar contra o mundo. Eu vou morar numa barraquinha lá na beira de Fortaleza, isolado, vou comer só marisco e mamão que dá na mata. Tem gente que faz isso, mas é muito radical. Assim a gente não transformaria o mundo. Né? O apóstolo Paulo nos diz, viva conforme o homem do seu tempo. Mas é importante saber se nós estamos preocupados em ter esse sapato novo, essa televisão nova, esse carro novo, porque nós realmente necessitamos ou porque nós estamos dando trela para as nossas inferioridades morais. Pode ter um incentivo, mas a gente tem que permitir, né, Mário? Isso fica claro, né? Obrigada, viu? Mais alguém? Não? Quer fazer um comentário? Boa noite, Mário. E como você comentou do Paulo, né, é fazer como o Paulo fez, né? Ele conseguiu a transformação e, como você disse, né, ele não fugiu do mundo real. Ele entrava em todas as cidades, vivia, né? Ele só fugia quando não tinha mais jeito, quando sabia que iam perseguir. Tentaram matar quando ele, tentavam matar fugia, ele, né? desse tipo, né? Além de não ser bobo, ele sabia que tinha uma missão muito grande, Tinha né? que Então ele continuar, tinha que a missão continuar era mais a missão, importante é mais do que, importante. né? Então é isso que nós temos que ter. Nós temos que ter a tendência de vivermos com toda essa tecnologia, viver com tudo, né? Mas sabemos também tirar proveito disso. Não, porque é como você colocou, a gente pode virar escravo de muitas maneiras, né? Como tem o bullying, como tem a pedofilia, tem tudo isso. E isso tudo, pela tecnologia hoje, você massifica isso assim rapidamente, né? Você quer destruir uma pessoa, você destrói muito rápido. Entendeu? Então é isso que a gente tem que fazer, como o Paulo fez. Tentar a mudança da gente, melhorarmos, mas não ficar, como você falou, não ficar escondido lá, né? Numa barraquinha. Viver o mundo e tentar influenciar de alguma maneira para que os outros notem essa mudança também, ao pouco vai melhorando esse mundo. Se nós prestarmos atenção no Paulo, quem de nós teria coragem? Ele vivia como classe AAA. Rico, casa bonita, escravos, a comida vinha na boca, roupas chiques, sandália. Naquele tempo só usava sandália quem era da alta sociedade. Abriu mão de tudo. Passou anos no deserto reaprendendo a tapeçaria, porque tinha aquela tradição de todo pai ensinar uma profissão para o filho. Foi aprender a tecer tapetes lá, meditando alguns anos, e depois voltou e viajava de cidade em cidade, toda a cidade naquela poeira, naquele sol, tecia tapetes para vender, para ter o seu próprio dinheiro, para não ser um ônus para ninguém. Tanto é que ele afirmou, né? Ninguém deveis nada a não ser o amor. Né? Então quem de nós teria coragem? Não precisa morar no Morumbi, naqueles palácios de 1 por andar, 1.000 metros quadrados, né? Com 18 vagas na garagem e 40 banheiros. Não precisa. A nossa vidinha mesmo. Né? Quem de nós abriria a mão de tudo isso para fazer o que o Paulo fez? Naquele tempo... Então, hoje não é isso. Mas é assim. Perdoe-me. Num mundo evoluído, olha só, nós criamos modelos para tentar organizar a sociedade. Né? E o mundo se dividiu entre modelo comunista, socialista, capitalista, modelos econômicos. Nós precisamos ter um modelo, nós precisamos ter uma maneira de organizar a sociedade. Mas nossa sociedade é imperfeita, então criou modelos imperfeitos. O socialismo tentou durante mais de um século, às custas de muita revolução, muita violência, despencou na maioria dos países.
Fala, mas o capitalismo venceu. Na minha opinião, o capitalismo é o outro lado da moeda do erro. Né? É um sistema que estimula muito o egoísmo das pessoas como forma de alcançar a vitória. Então nós vivemos num mundo que ainda não alcançou um modelo que nós podemos chamar de moralmente superior. No modelo moralmente superior, que seria inviável hoje, ninguém iria trabalhar em troca do salário, iria trabalhar pelo prazer de oferecer a sua energia em favor de alguma coisa que a sociedade precisa. Não haveria firmas com objetivo de lucro, não haveria necessidade de bancos, não haveria necessidade... Seria uma sociedade tão diferente, cada um faria só o que gosta. E ninguém gosta de plantar tomate, seria uma sociedade sem tomate, até que alguém decidisse plantar tomate. Então, não é assim o mundo hoje. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou virar radical, né? Abaixo o imperialismo. Nós vamos só agregar mais perturbação, mais... Não é? Então, há maneiras. Qual é a maneira que os Espíritos nos sugerem? Que nós vivamos a nossa vida um dia por vez, com calma, paciência, fazendo o melhor que estiver ao nosso alcance, naquilo que a nossa mão alcança. Nossa mão alcança nossos familiares. Mão, para dizer, né? Nosso poder de influência, até onde ele alcança? Ali, como é que nós vamos mudar o mundo? Primeiro, tendo coragem de determinar que nós vamos trazer essa modificação e esta mudança para dentro do nosso mundo íntimo. Quando essa mudança se consolida, não precisa nem esperar ela se consolidar. E o André Luiz diz que não é fingimento. Nós falamos do amado irmão no Centro Espírita. O André Luiz diz que assim, mesmo que você saiba que por dentro você ainda não tem aquelas virtudes, comporte-se como se tivesse. Isso não é hipocrisia. Não é porque você não tem a virtude da doçura que você é autêntico e vai chega dando pé na orelha de todo mundo. Não. Se comportar de uma forma fraterna e amigável, mesmo que por dentro o seu espírito lute, a sua vontade seja de falar, você me fez desaforo, não é hipocrisia, é treinamento, é prática da lição. Para quê? Para se submeter a uma prova. Não é? E dominar os impulsos selvagens que ainda vivem em nós. Mas não tenhamos ilusão. Olha, Senhor, me treina na paciência. E a gente treina uma hora, nós vamos ser submetidos a uma prova. O Chico que falava, o tempo vai passando, a gente vai esquecendo. Né? A gente teve a felicidade de poder conviver com ele lá na casa dele, às vezes. Que ele falava, o povo falava muito mal de São Paulo. É o Chico mesmo. E ele falava assim, não tem lugar no mundo melhor para você treinar a sua paciência. E cada vez mais, né? Antes as avenidas tinham 4 pistas, agora tem só 3. Já era lotada. Agora tem só 3, meu Deus, porque fica vazia essa aqui. Cadê o ônibus? Não sei. Mas se for lá, a gente é multado. É ou não é? Já era difícil. Né? E a gente tem algumas opções. Fom, 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 fom. É muito difícil. Mas o espírita é alguém que olha aquela confusão e fala assim, excelente oportunidade para eu sair lá do outro lado em equilíbrio. Mas esse trecho você fazia em 5 minutos, você vai levar 2 horas. Que teste maravilhoso. Se eu conseguir ficar sem taquicardia, eu já posso ir para o céu. Obrigada, Mari. Acho que eu passaria a madrugada aqui te ouvindo. Chegado o momento das nossas vibrações, vamos nos unir aqui em pensamentos. Pensamentos no Cristo, em Deus, nosso Pai. Vamos pedindo amorosamente que chegue alívio, amparo, carinho para qualquer irmão em dor, Pai. Seja essa dor física, moral. Nos envolvamos aqui, sob o seu olhar carinhoso,
que nos abraça, nos acolhe, entende cada um de nós aqui dentro das suas necessidades, qualidades. Vamos vibrando pelo nosso planeta, pela nossa casa, pelos nossos familiares, por trabalho, por nós mesmos, pedindo coragem, discernimento, força para as nossas escolhas, para os nossos pensamentos e, por consequência, Pai, para as nossas atitudes, que sejam sempre as mais equilibradas e harmoniosas. Por mais que a vida nos envolva em dificuldades, em alguns tombos, lembremos sempre que não estamos sozinhos, temos sempre a ajuda do nosso mentor espiritual, esse amigo amado que nos acolheu lá no nosso nascimento e continua na estrada junto com a gente. A espiritualidade querida que nos assiste, e principalmente por Jesus, por Deus, nosso Pai, que não deixa nenhum filho sem amparo, Pai. Lembremos que somos livres para as nossas escolhas. Façamos dessa liberdade o melhor caminho para o nosso aprimoramento moral e espiritual. Que assim seja, graças a Deus.